Davi Alcolumbre concedeu a primeira entrevista coletiva após vitória no Senado. Quem tem os detalhes é a Janaína Camelo. Em sua primeira declaração à imprensa, após sair vitorioso do plenário do Senado, Davi Alcolumbre, do União, disse que irá buscar o fortalecimento do Legislativo em seu retorno ao comando do Congresso. Na fala, que não foi aberta para pergunta dos jornalistas, Alcolumbre citou as divergências entre seu antecessor, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, nos últimos anos, para dizer que a divisão atrapalhou o andamento de agendas no Congresso. Ele deu como exemplo a suspensão das comissões mistas para analisar medidas provisórias. Que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E concretamente, no último período, esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur, ele, de certo modo, enfraqueceu o poder legislativo. Concretamente, isso atrapalhou muito, porque forçou o poder executivo, o governo, que tinha matérias importantes e que cabia naquele momento a edição de medidas provisórias, a tratar primeiro com a Câmara para solicitar se poderia mandar um projeto de lei em regime de urgência. E acabava que, de novo, muitas das vezes, o Senado era chamado não para ser ouvido ou não para opinar em uma determinada agenda de interesse do governo ou barra do Brasil. Nós éramos chamados aos 45 minutos do segundo tempo e era se feito um apelo para que a gente votasse direto no plenário, com o relator de plenário, uma matéria muito relevante que poderia e com certeza seria aprimorada se o Senado da República tivesse tempo de apreciar, por exemplo, numa comissão mista de medida provisória. Ao citar a participação do Legislativo no orçamento público, o novo presidente do Senado defendeu a continuidade do uso das emendas parlamentares, alvo de ações no Supremo Tribunal Federal por suspeita de irregularidades nos repasses. Alguém tem dúvida que quando um deputado federal ou um senador pede um voto para vir para Brasília buscar os recursos necessários para levar para os estados, especialmente os periféricos do Brasil, que sempre foram esquecidos do centro de poder nacional? Isso é realidade que vivemos no meu norte, na nossa Amazônia brasileira, mas que vive também o Nordeste, num país com dimensões continentais, com vários Brasis dentro de um Brasil. Quem é o legítimo representante que pode chegar na condição como deputado e dizer para o Estado brasileiro o que será importante para desenvolver aquela região importante? Então, se tem uma coisa que eu continuarei defendendo de maneira responsável, transparente e equilibrada, mas continuarei defendendo, é a condição de um parlamentar poder viabilizar recursos para levar para os seus municípios, nos rincões do Brasil, nos estados brasileiros que sofrem. Porque se não for um deputado demandado por um prefeito, ou um senador demandado por um governador, de um pedido de uma estrada, ou de uma ponte, ou de uma escola, ou de uma rodovia, ou de uma creche, e se não for essa pessoa, a partir das emendas parlamentares, destinar para esses estados e municípios, nós teríamos um abismo ainda maior de desigualdade. Alcolumbre disse que a escolha da nova mesa diretora, com a participação de 11 das 12 bancadas partidárias do Senado, representa a intenção de um diálogo entre os diferentes interesses políticos durante a sua gestão. O novo presidente do Senado criticou a polarização política. Eu não quero que o Congresso brasileiro seja a caixa de ressonância de extremos. Não é bom para o Brasil, não está sendo bom para o Brasil essa polarização constante, de agressões constantes, que a gente vive uma eterna disputa eleitoral e que eu vou pedir para que todo mundo pense no Brasil e que deixe as disputas ideológicas, políticas e eleitorais para o ano da eleição. Sobre a relação com os demais poderes, o novo presidente do Senado disse que vai estar aberto ao diálogo. Citou a agenda do presidente Lula, mas defendeu a autonomia do Legislativo. Enquanto presidente do Senado,
Eu vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros poderes. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum senador, nenhuma senadora tem a autoridade de atrapalhar a agenda do governo. O governo terá a sua agenda totalmente respeitada. Aliás, nós vamos ajudar na agenda do governo no que couber ao parlamento. Mas nós queremos o direito de dizer que nós concordamos com isso ou não concordamos com aquilo. Alcolumbre recebeu telefonemas parabenizando pela vitória, tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O aceno ao governo e à oposição vai marcar o seu mandato pelos próximos 2 anos. Já com o Supremo, a relação será de enfrentar um desafio de defender as emendas parlamentares, instrumento do qual ele próprio foi o articulador nos últimos anos. Alcolumbre irá comandar o Congresso pelos próximos 2 anos, juntamente com os demais integrantes da mesa diretora, da qual ficou de fora apenas o Partido Novo. Todos foram eleitos por aclamação, ou seja, com acordo entre os partidos e por unanimidade. Diogo da Luz, a gente falou muito e ouviu muito, né, que o novo presidente do Senado não terá grandes surpresas, vai continuar tudo na mesma toada, nada muda a partir de então. Perguntei ontem, inclusive, qual que é a graça, então, se nada muda, né? O importante era que algo mudasse, né, nessa presidência do Senado, mas tudo bem. Se nada muda, qual que é o desafio, então, na sua avaliação, que o Davi Alcolumbre deve enfrentar nos próximos anos? Paula, é desanimador, nada muda, mas talvez mude o valor das emendas parlamentares. A fixação que todos os parlamentares, deputados e senadores têm com as emendas multibilionárias é escandalosa. Mostra que realmente eles estão sequestrando do Executivo o direito de usar o orçamento e fica cada vez mais patente. É benefício próprio, sim. É benefício eleitoral. São emendas eleitorais. Elas são tão importantes que eles disseram agora mesmo. O orçamento de 2025, que já está em curso, aí se fica para depois do carnaval. Mas a urgência são as emendas parlamentares. Todo o discurso do Alcolumbre não pode ser resumido nisso. Ele falou diversas coisas, mas sempre indo e voltando e dizendo: as emendas parlamentares são importantes. É o parlamentar que sabe como destinar o dinheiro. Ele tem que fazer o orçamento, entregar para o Executivo e fiscalizar o Executivo. No momento que ele está entregando a emenda, ele não vai fiscalizar a si próprio. E aí nós temos, se investigarmos a fundo, não tenha dúvida, descobriremos escândalos gigantescos, talvez do tamanho de Mensalão ou da Lava Jato, no mínimo. Concordando integralmente com o Diogo, e para não reproduzi-lo tão somente, eu só acrescentaria o seguinte: o discurso do Alcolumbre foi um discurso básico. Nós não vamos interferir na administração pública e eles têm que respeitar aquilo que o Legislativo propor. Mas a mensagem subliminar é: governo, você é refém de nós, sim. Nós vamos votar as suas pautas se você seguir a nossa cartilha. Tem sido assim há muito tempo. A administração pública, o Executivo, tem se tornado refém dos mandos do Legislativo por conta dessa formação constitucional que nós deixamos que acontecesse. O Legislativo passa a ser não apenas o líder, mas principalmente aquele que pauta as questões da administração pública.